Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Gilberto Zarco, sou docente do DDI e eu vou falar para vocês a respeito dos aspectos de imagem do coronavírus 2019. Se houver algum problema, eu vou pedir ao Rodrigo que eu mande uma mensagem de WhatsApp ou de alguma maneira entre em contato, o Renan também, para que eu possa ter o retorno. Então, os objetivos, eu vou falar um pouquinho de dados epidemiológicos, vou falar da recomendação para o uso de métodos de imagem, os achados principais no raio-x e na tomo, um pouquinho de relatório estruturado e alguma coisinha de inteligência artificial. Então, como amplamente divulgado, Hubei, na China, na verdade, província de Hubei, cidade de Wuhan, surgiu no final do ano passado um novo vírus, um novo coronavírus, que é o responsável por tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu fui olhar no mapa, confesso para vocês que eu não sabia exatamente onde era, e não é exatamente no litoral, é um pouquinho para dentro, como vocês estão vendo aí no mapa da China. A gente sabe que a maior parte das infecções pelo coronavírus resultam em doenças leves, ao redor de 80%, e uma porcentagem menor evolui para formas mais graves e mesmo críticas. Pacientes mais idosos, eles têm maior risco de desenvolver as formas graves da doença, e tudo isso já foi amplamente comentado na imprensa leiga e na literatura médica. Como sintomas, existem desde os assintomáticos até pacientes, na maior parte deles, apresentando febre, tosse, fadiga, anorexia, e a síndrome gripal. Uma porcentagem menor que se apresenta com dispneia, já é um sinal de maior gravidade. Alguns pacientes vêm com sintomas gastrointestinais, dores pelo corpo, e o que foi amplamente relatado, que chamou muita atenção, é a anosmia, uma perda súbita da capacidade de sentir cheiro. Em relação ao período de incubação, é de até 14 dias, a média é de 4 a 5 dias, então, por isso que várias das medidas de quarentena são relacionadas, você teve a doença, então tem que ficar 14 dias isolado, justamente por causa do período de incubação, aí você para de ser transmissor. Como a gente está vendo, 97,5% em até 11 dias e meio. Então, com 14 dias, a gente tem uma probabilidade de ter transmissão muito pequena. Em relação à recomendação de uso de métodos de imagem, o que a gente sabe, a gente não deve usar métodos de imagem para rastrear a doença. O que quer dizer isso? O paciente veio com uma síndrome gripal, não sabemos o que é, quadro leve, vamos fazer tomografia em todo mundo, vamos fazer raio-x em todo mundo. Isso não é uma boa ideia. Para os pacientes que têm doença numa forma mais grave, então aqueles com muito sintoma, hospitalizados, se torna uma perspectiva mais correta. Raio-x, casos específicos, especialmente quando a gente está lidando com a evolução do caso. O conceito que tem que ficar muito sedimentado é que uma tomografia normal não exclui a possibilidade de Covid. E uma tomografia anormal também não confirma, porque existem outras doenças que podem ter imagem muito semelhante. Saíram alguns documentos em relação ao uso de imagem na Covid, e o que a gente sabe, que os documentos, mesmo do CBR, Sociedades Americanas, todos eles reforçam a ideia de que a tomo de tórax não deve ser usada isoladamente para o diagnóstico deve ser feito com PCR, a reação polimerase chain reaction que você usa com a amostra da orofaringe, nasofaringe. A gente não deve usar métodos de imagem para rastreamento da doença. O grande ponto de confusão é que várias regiões do mundo ficaram com carência dos testes de PCR. E na ausência de qualquer outra coisa, se usou muito método de imagem. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. O ideal era de todo mundo ter PCR e conseguir confirmar o diagnóstico do jeito mais seguro. Então, o diagnóstico do Covid é pelo exame do RT-PCR ou sorologia. E a tomografia ela pode auxiliar na definição diagnóstica, mas ela não deve desprezar dados clínicos laboratoriais.
Para sintomáticos, a gente não recomenda métodos de imagem nenhum. Para sintomáticos leves e moderados, principalmente os leves, que já tenham o PCR positivo, a gente não recomenda. Se você tiver um leve ou moderado que você não tem acesso ao PCR, aí o papel da tomografia ainda pode ser questionado. Eu estou recebendo que está com bastante ruído de fundo, vou tentar fazer alguma coisa para melhorar, pessoal. E aí vocês me dizem se melhorou. Então, como eu estava dizendo para vocês, os assintomáticos a gente não recomenda métodos de imagem. Os leves e moderados, principalmente os leves, a gente não recomenda métodos de imagem. Se for um moderado, aí a gente aceita o uso. E o grande motivo é o seguinte, a gente não sabe quem é, ou pelo menos a gente tem um pouco de dificuldade de saber quem é que vai evoluir mal. Então, se já é um caso moderado, é considerado adequado fazer um método de imagem, fazer uma tomografia para ver como é que está e ter um ponto de base. Pacientes hospitalizados, quadro grave, esses aí sempre fazem métodos de imagem. Então, para solidificar, e também mais uma sociedade, a Fleischner Society, pacientes assintomáticos ou com sintomas leves, não fazer raio-x, não fazer tomografia. Se o paciente tiver um quadro mais moderado ou grave, aí a gente sugere que vale a pena fazer a tomografia. Por que tomografia? Vocês vão ver que uma das alterações mais frequentes na COVID é o que a gente chama de opacidade fosco, que a gente vê mal pelo raio-x e vê bem pela tomografia. Então a radiografia ela vai ter uma sensibilidade de até 69%. O que a gente vai procurar na tomografia são áreas de consolidação, que é quando o pulmão fica branco, opacidades de baixa densidade, que são o vidro fosco, que é como se fosse um esfumaçado, que é muito difícil de ver pelo raio-x, derrame pleural numa minoria de casos. O predomínio é basal, periférico, e o pico dos achados vai ser ao redor do 10º dia após o início dos sintomas. Então, aqui vocês estão vendo um caso, o raio-x, de verdade, na minha pilha, passaria fácil por normal. Na tomografia, a gente tem em vários lugares, especialmente no pulmão direito, umas áreas de maior densidade. O que isso quer dizer? Umas áreas meio esbranquiçadas, que a gente chama de vidro fosco. É um esfumaçado branco. Isso, pela toma, como eu falei, é fácil de ver, pelo raio-x é muito difícil. Um outro caso, em que a gente consegue ver umas áreas um pouquinho mais esbranquiçadas do lado do coração à esquerda, um pouquinho para cima, na verdade, entre o hilo e o coração ao lado, e junto ao diafragma direito. Então esse é o raio-x alterado. Um homem de 81 dias, o que a gente está vendo aqui é que na evolução ficou muito fácil de ver várias opacidades no pulmão esquerdo dele, principalmente na periferia. Também tem na base direita uma meio nodular, mas do lado esquerdo fica muito mais exuberante, especialmente um dia após a admissão. E na tomografia? Na tomografia a gente vê muito mais coisa, a sensibilidade dela é muito maior, e a gente vai procurar as opacidades em vidro fosco, que eu falei, um achado que a gente chama de pavimentação em mosaico, consolidações, linhas, algumas alterações das vias aéreas e um outro achado que a gente chama de sinal do halo invertido. A gente não costuma ver nódulos pulmonares, a gente não costuma ver linfonodomegalias, nem espessamento pleural, nem derrame pleural, nem derrame pericárdico. Quando a gente encontra essas coisas, de duas uma, ou é outro diagnóstico, ou a gente está diante de um quadro bem mais grave. Então, as opacidades em vidro fosco, como eu falei para vocês, nessas duas tomografias, vocês vão ver umas áreas meio nodulares de um esfumaçado, um esbranquiçado. Isso é o vidro fosco, tem nos dois pulmões, nos dois exames também. A gente vai encontrar isso na maior parte dos pacientes, geralmente dos dois lados, nos dois pulmões, e isso
é uma manifestação precoce da doença. A partir do terceiro dia, a gente já começa a ver. A pavimentação em mosaico é quando a gente, além de ter esse esbranquiçado, a gente consegue ver várias linhas por trás do esbranquiçado. Se vocês olharem com bastante atenção, dentro dessa área mais branca, vocês vão ver um monte de linhas fininhas. Quando você tem essa combinação do branco com linha fina, a gente chama de pavimentação em mosaico. Geralmente a gente vê isso ao redor do 9º, 10º dia, e normalmente a gente entende que isso é um quadro inflamatório. As consolidações é quando a gente já não consegue ver através do branco. Então o vidro fosco é quando eu ainda consigo ver vasos e brônquios através dessa área branca. Na consolidação eu já não vejo mais nada por trás dela. A gente vai ver isso também numa grande parte dos pacientes, normalmente ao redor do 10º até o 14º dia, e a gente vai ver também em pacientes mais velhos. O padrão reticular normalmente aumenta com a evolução da doença, então a gente começa a ver linhas, como a gente está vendo no meio desses branquiçados, muita linha, e a prevalência vai aumentando com a evolução da doença. Então isso normalmente depois do 15º dia a gente começa a ver mais. Também mais comum em pessoas mais velhas. E aqui as linhas, francamente, que a gente também considera que pode ser uma evolução para a fibrose. Então é isso que vocês estão vendo. Então no pulmão esquerdo, no primeiro caso, no pulmão direito, lá embaixo, no segundo caso, a gente está vendo como se fosse uma faixa subpleural, uma linha subpleural. E isso normalmente é a evolução da doença. Às vezes sobra um restinho de fibrose, às vezes resolve por completo. Em relação à alteração das vias aéreas, no meio das consolidações a gente pode ver os brônquios com ar, a gente chama isso de bronquiograma aéreo. Você pode ver especialmente de parede brônquica, não é tão comum. Bronquiectasias são raras nessa doença, e nódulos centrolobulares são super raros. Então, a gente fica mais naquele espectro do vidro fosco, consolidação, crazy paving e linhas, como eu falei. Sinal do halo pode estar presente, normalmente na fase mais precoce. E o que é isso? É coisa de uma consolidação que fica tudo branco e ao redor maçado. Então, é o esfumaçado ao redor da consolidação. Ele pode ser visto em funções tardias também da doença. E existem outras doenças que estão halo invertido, não é só o Covid, por exemplo, o clássico é a BUP, mas aí vai um pouco de qual é o quadro clínico. Eu estou perguntando se está tudo bem o som. Por favor, se vocês puderem me responder, eu agradeço. Como eu falei para vocês, em relação às fases, a fase 1, que são os primeiros 4 dias, é muito. Você pode ter com muita frequência casos que são normais, e aí você também pode ter vidro fosco. A fase 2, a gente vai ter 5 a 8 dias, você vai ter vidro fosco caminhando para a pavimentação em mosaico. Na fase 3, que são 9 a 13 dias, você vai ter mais consolidação. Esse é o pico das alterações. E na fase 4, depois dos 14 dias, você vai ter consolidação e começa a aparecer as linhas, os sinais de fibrose. Então, fase 1, como eu mostrei, como eu falei antes, várias oportunidades em vidro fosco nesses 2 exames. Como eu falei para vocês, frequentemente nessa fase 1 você pode ter exame normal. Fase 2, a gente está caminhando para agora. De novo. Eu vou trocar o fone, pessoal. Pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem de novo. Então, fase 1 pode ser normal,
pode ter vidro fosco como esse exame. Esses são os primeiros 4 dias da doença. Fase 2, 5 a 8 dias, o que a gente vai encontrar encaminhar já para muito vidro fosco, e o crazy painting, que é quando você tem o vidro fosco e aquelas linhas por trás do vidro fosco. Então todas essas áreas mais esbranquiçadas, cheias de linhas de permeio, isso é o crazy painting. Na fase 3, 9 a 13 dias, o que a gente vai encontrar é mais consolidação. Então vocês percebam que não é mais aquele esfumaçado, vira um branco opaco. Eu não consigo mais ver os vasos dos brônquios, não consigo mais ver as linhas por trás. Eu estou com a consolidação, e isso, o pico desse achado, 9 a 13 dias. Normalmente, os achados radiológicos ficam mais exuberantes entre o 9º e o 13º dia. Na fase 4, a gente começa a ter as linhas, como eu falei para vocês, e começa a ter esse aspecto que já parece ter algum grau de fibrose. Não necessariamente é fibrose mesmo, a gente só vai descobrir isso na evolução da doença. Então, rememorando, fase 1, aquele vidro fosco, esfumaçado. Fase 2, pavimentação em mosaico, que eu tenho aquelas linhas por trás do esfumaçado. Fase 3, 9 a 13 dias, consolidações, ficou tudo opaco. E a fase 4, mais de 14 dias, a gente começa a ter as linhas, aquele padrão mais reticular, que sugere que esteja evoluindo para algum grau de fibrose. Então, já fizeram trabalhos mostrando que esse é o padrão evolutivo das alterações por imagem. Então começa com muito normal, que está em azulzinho na primeira coluna. Então, até no começo da doença, muito caso normal. Aí depois você começa a ter muito vidro fosco. Aí, até mais ou menos o 17º dia, consolidação, tem um papel importante. E quadros mistos vão ganhando importância também a partir do 12º dia. E o aspecto mais reticular, que lembra fibrose, é mais a partir do 18º, até um pouquinho mais do 20º dia. Então é quando você vê a evolução da doença indo mal. Desculpa eu. E o papel da tomografia, a gente acredita que ele esteja um pouco superestimado, porque vários trabalhos mostraram todos os achados maravilhosos da tomografia, mas eram feitos em geral em pacientes mais graves. Então, se a gente pudesse fazer um método de imagem em 100% das pessoas, a gente veria que tem muito caso que passa como normal. A outra coisa é que não é só infecção viral que é o nosso diagnóstico diferencial. Hemorragia pulmonar tem vidro fosco, outras alterações inflamatórias têm vidro fosco. Então, o que acontece? Se a gente chamar tudo de vidro fosco de COVID, a gente vai errar num monte de outros diagnósticos que antigamente a gente pensava em primeiro lugar quando encontrava isso. Tem um caso interessante que foi um cruzeiro que teve gente infectada com Covid e eles chegaram no Japão e eles sofreram um super controle de quem poderia descer do navio e quem não poderia descer. Com isso, eles conseguiram mostrar que em 112 passageiros que eles tinham a confirmação sorológica e foi feita tomografia de tórax, o que eles mostraram que 3/4 dos assintomáticos que eram positivos, metade deles tinham achados na tomografia. Então você pode ter um indivíduo que não tem sintoma nenhum, que tem a doença, e metade deles vai ter alteração na tomografia. Por outro lado, tinha 1/4 deles eram sintomáticos, e desses sintomáticos a maioria tinha alteração tomográfica. Os achados mais comuns nos assintomáticos era vidro fosco, doença menos extensa, e dos sintomáticos, quer dizer, estavam pior, o achado mais comum era consolidação e outros achados de vias aéreas. O papel da tomografia de tórax, como eu falei, então, quando a gente tem uma tomo negativa depois de 7 dias de sintomas, tem um alto valor preditivo negativo. De qualquer maneira, eu queria que vocês soubessem o seguinte: tomografia negativa não exclui COVID. A gente ainda também pode ajudar tentando ver complicações que podem surgir na COVID. Uma delas é o tromboembolismo pulmonar, outras infecções superpostas, abscessos pulmonares, empiremas pleurais,
evolução para síndrome de angústia respiratória do adulto, miocardite e edema agudo de pulmão. Ao longo do tempo, para a gente conseguir se comunicar melhor, a gente montou um laudo estruturado, em que a gente dá 4 categorias. Esse é um padrão típico para pneumonia viral, indeterminado, atípico ou negativo. Eu vou pedir para todos um minutinho e eu já volto e eu vou falar desses padrões. Pessoal, enquanto o professor Gilberto vai... Podem conectar. Tá bom. Vocês tá com algum ruído, mas vocês estão conseguindo ouvir? A Bruna, conseguiu ou não? Bruna, sai e entra de novo. Continuando, pessoal. Então, falando sobre o laudo estruturado que a gente montou para poder melhorar a nossa comunicação. Então, esse é um padrão típico para pneumonia viral. Então, como eu mostrei para vocês, eu tenho aqui os esfumaçados, que a gente chama de vidro fosco, dos dois lados, com um aspecto arredondado, frequentemente periférico, mais nas bases. Então, quando eu vejo isso, eu falo, olha, esse é um padrão típico para pneumonia viral, pode ser Covid. Se a gente olhar até no meio desses vidros foscos, eu consigo ver aquele reticulado, já está caminhando aí para um crazy page. Por outro lado, nesses dois casos eu tenho uma manchinha, no primeiro uma manchinha do lado direito, bem pequenininha, só uma. No outro, de novo, uma manchinha bem pequenininha do lado direito. Então, eu coloco que esse daqui é um padrão indeterminado. Pode ser, mas eu não sei se é. Então, eu não tenho achados típicos, é um vidro fosco de um único lado, meio central, distribuição meio esquisita. Então, olha, pode ser doença viral, pode até ser Covid, não tenho certeza. No outro eu também não tenho certeza, mas ele é altamente sugestivo. Nesse não. Padrão atípico. Então, do lado direito, eu tenho linhas, muitas linhas nesse pulmão. Isso normalmente a gente encontra em edema agudo de pulmão. No outro, mas não tem Covid. Então, esse eu chamaria de padrão atípico para pneumonia viral, e eu pensaria mais em outras etiologias. Então, quais são os atípicos? Consolidações sem vidro fosco, espessamento do septo, derrame pleural, micronódulo, cavidade, tudo que a gente não costuma ver no Covid. Esse daqui, por último, é o negativo para pneumonia viral. Ele é um exame normal. Não tem virose? Não. Eu não quis dizer isso. Ele é um negativo para pneumonia viral pela tomografia. O indivíduo pode ter clinicamente e ele pode ter sorologicamente uma virose. Mas eu não consigo ver nada que me leve a pensar nisso no método de imagem. Falando um pouquinho de inteligência artificial, aqui vocês têm uma radiografia e a mesma radiografia com umas manchas esverdeadas. Então, o que é isso? É o desenho de algoritmos de inteligência artificial que foram treinados para tentar detectar alterações e automaticamente falar, olha, essa é uma região de atenção, o algoritmo acredita que aqui pode ter uma doença. E a gente vê que pelo menos as duas manchas periféricas maiores ele acertou. Tem uma mancha grande no campo superior direito que ele não viu, ele não é perfeito, mas ele pode ajudar bastante. Existem várias iniciativas de inteligência artificial, uma europeia, uma americana, essa daqui do Canadá, Universidade de British Columbia. E o que todos esses algoritmos fazem? Eles tentam detectar as alterações parenquimatosas pulmonares, que são essas que estão aí em colorido, e de preferência ele me fala se o padrão sugere ou não Covid, e ele me fala qual percentual de pulmão está alterado. A gente acredita que quanto maior a extensão do acometimento, mais grave é o caso. Uma outra solução que me faz a segmentação dos pulmões, o que quer dizer isso? Ela automaticamente reconhece o que é pulmão e o que não é, ela reconhece o que é alteração e o que não é, ela me fala qual é o padrão, qual a extensão de acometimento e qual a chance, a possibilidade de ser Covid. Não é perfeito, precisa de um médico para rever os dados, mas se a gente pegar num cenário de pandemia, por exemplo, o Hospital de Campanha do Pacaembu, ou do IMB, que a gente tem um volume gigante de exames para fazer interpretar,
Se essa ferramenta conseguir me falar, olha primeiro, esse que é mais grave, ela já me ajuda bastante. Aqui uma provocação que eu faço para vocês, que é qual deles tem Covid. Então, um deles tem Covid, o outro tem H1N1, o outro usou metotrexato, então ele tem uma reação à droga, e o último é um SARS, síndrome de angústia respiratória, um outro vírus. Se vocês forem olhar do ponto de vista de imagem, todos eles são muito parecidos. Então, se eu quiser falar, é Covid ou não, eu tenho uma chance razoável de errar. A gente trabalha muito nesse momento com a epidemiologia, que o vírus que está mais circulando é do Covid. Mas conforme chega o inverno, por exemplo, a influenza começa a ficar grande, aí a gente vai ter problema. E por imagem exclusivamente, tentar distinguir um do outro pode ser um grande problema. Com isso, espero ter abordado os principais achados da Covid em métodos de imagem, o uso, ter deixado claro para você que a gente não sugere que isso deva ser usado para rastreamento, a gente sugere para casos moderados e graves, a gente pode inclusive até fazer acompanhamento evolutivo. Usamos o laudo estruturado para conseguir uma comunicação melhor com a equipe que está atendendo e acreditamos que algoritmos de inteligência artificial podem ter algum papel nos ajudando ao longo da pandemia. Com isso, eu agradeço a todos e fico à disposição para perguntas. Bom, pessoal, vamos lá. Aí o Giba deu os aspectos aí da tomografia, né? Já mostrou os achados do Covid, o que vai ajudar bastante a gente falar um pouquinho de ultrassom. Então, eu vou falar um pouquinho de ultrassom do pulmão, mais do que ultrassom do tórax, e especialmente no Covid. Então, como que a gente faz a avaliação do pulmão pelo ultrassom? Explicar um pouquinho sobre os artefatos e mostrar alguns casos. Bom, a avaliação pulmonar, né? A gente está acostumado a pensar primeiro no raio-x, né? O raio-x e a tomografia também. A tomografia, ela vê por cortes. O princípio da tomografia é parecido com o raio-x. A tomografia também funciona com raio-x. Só que a gente vê em cortes axiais, coronais, sagitais, e a gente vê por fatias. E o ultrassom é um método que a gente utiliza muito para órgãos sólidos, né? Como a gente pode ver aqui, um fígado. E para o pulmão, que tem ar, a gente sabe que o ar é inimigo do ultrassom. Não... Opa, peraí aqui. Voltou. O ar é inimigo do ultrassom. Então, como que eu vou fazer a avaliação do pulmão se o ar é inimigo do ultrassom? Será que é possível? O raio-x é um método de imagem que a gente vê o tórax inteiro numa imagem só, né? Então é uma imagem panorâmica. É um método muito rápido, portátil e tem um bom contraste entre as estruturas, naturalmente, né? O pulmão é escuro e as consolidações que a gente procura são claras. O problema é que no Covid, antes da consolidação, tem o vidro fosco. Então, vocês viram aí na aula do professor Gilberto que alguns casos poderiam passar batido facilmente como normais pelo raio-x. Aqueles casos mais graves a gente vai conseguir ver, sem dúvida nenhuma. Então, o raio-x é o primeiro exame que nos vem à cabeça. A tomografia, então, faz cortes, também é um método rápido e tem um excelente contraste. Como a gente vê corte a corte, esse método é o melhor de todos, é o padrão ouro. A gente consegue diferenciar o que é os vasos aqui brancos, tudo que está em cinza é o parênquima pulmonar, com ar dentro dos alvéolos, e qualquer coisa que apareça aqui dentro dos alvéolos, qualquer líquido, vai ficar branco e a gente vai conseguir ver, né? Então, lembrando que o vírus, né, a infecção pelo Covid, ela faz um processo inflamatório difuso, né? Não só no pulmão, né? O pulmão também. Então, aquele vidro fosco que a gente vê, parso aí pelo pulmão, que o professor Gilberto mostrou, nada mais é do que a representação do processo inflamatório sistêmico
né? Então os vasos estão mais permeáveis e começa a entrar líquido. Não significa necessariamente que aquilo tudo ali é vírus, é infecção, como a gente vê na pneumonia bacteriana. Em geral, quando a gente vê a pneumonia bacteriana, ela é localizada num lugar, uma consolidação, e ali dentro tem pus. E diretamente, a bactéria é diretamente responsável. No caso da infecção viral, a gente vê ela se distribuindo pelos dois pulmões periféricos ou predominando na base, que são regiões de gravidade dependente, porque ela representa mais um processo inflamatório sistêmico. Então, por isso que ela pega o pulmão de forma esparsa e difusa. O ultrassom é um método que a gente vê só um pedaço, né? A gente não vê, no raio-x a gente vê o tórax inteiro, na toma a gente consegue ver o tórax inteiro só que por fatias, e o ultrassom a gente vê um pedaço de uma fatia. Então, é bem segmentar. O ultrassom tem a vantagem de ser portátil, e a gente vai fazer uma avaliação do pulmão de forma indireta, que eu vou explicar para vocês. Mas e aí? Será que é bom? Tem alguns artigos, principalmente publicados por anestesistas, que são a especialidade que começou a fazer ultrassom à beira do leito do pulmão, mostrando que a tomografia é o padrão ouro, né, que a gente conhece, sempre usado como referência, para avaliar o raio-x e o ultrassom. E o ultrassom tem um desempenho muito próximo do desempenho da tomografia na avaliação do pulmão, para casos específicos. E o raio-x fica para trás. O raio-x, as alterações, elas aparecem mais tardiamente ou quando são mais graves. O ultrassom a gente consegue detectar mais precoce e quando elas ainda são mais sutis. O raio-x é portátil, entretanto, tem que ir o técnico do raio-x, é um trombolhão que ele leva, e tem radiação ionizante. Então, chegando lá na enfermaria, tem que todo mundo que está ali, que pode sair de perto, tem que sair de perto, ou na UTI. O técnico tem que usar equipamento de proteção individual e também usar o colete de chumbo, protetor de tireoide. Então, é um método que é portátil, mas é um portátil diferente do ultrassom, né? Dá um pouco de trabalho. O raio-x, então, ele é usado para o diagnóstico, mas como vocês viram, ele tem uma baixa sensibilidade, principalmente no início, né? No acompanhamento também é utilizado. Já falei sobre a questão do técnico e sobre a radiação. Tomografia, esse aparelho aí que vocês estão vendo, é óbvio, ela não sai de lá do setor da radiologia, então o paciente tem que descer. É o método que vai avaliar melhor, vai achar mais alterações do pulmão, é a tomografia. Então, para o diagnóstico, para o acompanhamento, é o exame de escolha nos casos que tem indicação. Só que o paciente tem que ir lá para a sala da tomografia, e tem toda essa questão de mobilizar o paciente, expor a contaminação aos mais pessoas que estão no hospital, inclusive os funcionários e pessoal da saúde. Também expõe o paciente à radiação ionizante, que é maior do que a do raio-x. Então, a indicação da tomografia ela tem que ser precisa. E o ultrassom, que também, esse ultrassom à beira do leito é conhecido como POCUS, que é o Point of Care Ultrasound. Também serve para o diagnóstico e acompanhamento, e ele pode ser realizado diretamente pelo clínico. Então, pode ter um aparelho lá na unidade, na UTI ou na enfermaria, e um clínico que tiver um treinamento sobre os achados, ele consegue, com alguma tranquilidade, realizar o exame e fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento. Então, esse é o melhor do cenário, é um método rápido, fácil, com baixo custo, que o aparelho fica lá, evita a movimentação das pessoas e dos pacientes. Pode ser feito de uma forma, a dificuldade maior, o aprendizado, a curva de aprendizado, ela é relativamente rápida, mas requer uma certa prática.
O aparelho que a gente leva na UTI, nas enfermarias e na UTI, na verdade é esse aqui. Ele é portátil, mas ele vem com um carrinho, umas rodinhas. Não é tão portátil quanto esse. Mas ele é melhor. Ele é melhor. Esse daqui é um aparelho portátil que tem as mesmas capacidades, resolução e qualidade de um aparelho estático, fixo. Os aparelhos menores e portáteis que já devem ter ouvido falar, como tablets ou transdutores que você liga ao celular, eles são excelentes, mas eles têm uma qualidade inferior ainda, na maioria das vezes. Então, eles são usados bem direcionados para alguns tipos de patologias. Só para a gente falar um pouquinho do ultrassom, para deixar todo mundo na mesma página, o aparelho de ultrassom, ele é baseado em ondas mecânicas, né? Vem do mesmo princípio do sonar dos navios, né? O navio emite um som, esse som vai se propagando através de meios sólidos, por ondas mecânicas, e quando encontra uma barreira ele é refletido e volta para o navio, que vai calcular o tempo que levou para ir e para voltar. Ele sabe qual é a velocidade média de propagação no mar, então ele consegue identificar a que distância estão os obstáculos, né? Para não acontecer como aconteceu com o Titanic, que não tinha o sonar e bateu no iceberg. Então o sonar vem desse mesmo princípio, né? O ultrassom vem do mesmo princípio. São ondas mecânicas que vão se transmitir principalmente por meios sólidos, né? O probe do transdutor, ele tem um cristal que transforma a energia elétrica que chega no cabo do ultrassom. Esse cristal transforma em onda mecânica e ela vai e volta. Quando ela volta, a onda mecânica, o cristal também transforma em energia elétrica, e é assim que vai formar a imagem. Então, quanto mais ecos, quanto mais refringente for o tecido, ou seja, mais ecos ele fornece, mais branco fica. Quanto menos refringente for o tecido, ou seja, menos eco, mais escuro fica. Então, são ondas mecânicas. Quem faz tanto a emissão quanto a leitura dessas ondas é o transdutor, por causa do efeito piezoelétrico que possui aquele cristal que fica na pontinha do transdutor, que é justamente isso, transformar energia elétrica em mecânica e vice-versa. E a imagem é formada a partir da reflexão das ondas a cada mudança de meio. Então, eu vou mostrar aqui no próximo slide. As ondas, elas podem sofrer reflexão, refração, espalhamento e atenuação. Veja, para ela sofrer reflexão, tem que ter uma interface, tem que ter uma mudança de meio. Então, o meio 1 com o meio 2, ela pode bater e voltar. A reflexão é o que mais importa para a gente formar a imagem, porque é ela que vai bater e voltar e vai dar o eco no ultrassom. Pode sofrer refração, então a onda vai, quando muda de meio, ela desvia, e para a gente essa onda aqui é perdida. Pode sofrer espalhamento, que pode gerar ruído, então um espalhamento de uma outra área pode voltar para o transdutor e dar um ruído, porque o transdutor vai entender que isso aqui está aqui, só que mais profundo, e vai sofrendo atenuação ao longo do caminho, ou seja, as estruturas mais próximas são mais fáceis de visualizar e as mais profundas são mais difíceis, porque as ondas vão ficando cada vez mais fracas. Então é isso aqui, ó, a onda vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, e a cada interfacezinha dessa de tecido, aqui é o fígado, então, mas tem dentro do fígado, a gente tem todo o sistema o portal, as artérias, as veias, os ductos, as células, e cada uma estrutura dessa tem a sua própria refringência, e no final, somando isso, fica esse tom de cinza intermediário aqui. Aqui a gente vê o rim, e o seio renal tem gordura. A gordura é bastante ecogênica, ela é bastante refringente, dá bastante reflexo, então ela fica mais branca. A gente está acostumado a ver órgãos sólidos, né, no ultrassom. Aqui está um pedacinho do fígado, a gente está vendo um corte segmentado do abdômen, a gente vê um pedacinho do fígado, um pedacinho do pâncreas, a aorta, a mesentérica superior, e aqui um pouco de alça intestinal. Veja, a alça intestinal tem gás, ó. A gente sempre foi inimigo do gás, então a gente fala assim, não, o ultrassom não é bom para ver alça, não é bom para ver pulmão, só que a gente foi aprendendo a ver, apesar disso, e usando esses artefatos a nosso favor.
Então, veja, vocês têm que pensar no ultrassom igual a gente interpreta um eletro quando a gente avalia o coração. Pô, veja, uma avaliação indireta da transmissão eletromagnética do coração e que a gente pode dar tantas informações, né? Uma fibrilação, um infarto, baseado numa linguagem totalmente diferente aqui, que são essas linhas, né? Uma linguagem alienígena. E aqui no ultrassom é a mesma coisa, a gente vai ver diversas linhas e a gente tem que interpretar essas linhas. E com a interpretação dessas linhas a gente vai conseguir chegar em alguma conclusão. Então, o que são os artefatos? Os artefatos são qualquer alteração na imagem ecográfica que não corresponde, qualquer alteração que não corresponde a uma verdadeira representação da estrutura examinada. Ou seja, é algo que formou, é uma imagem que formou por causa do conceito físico, das características intrínsecas do aspecto físico da formação de imagem do ultrassom. Não é realmente a representação do que a gente estaria vendo. Esses artefatos, eles podem ser contra a formação da imagem, como, por exemplo, o espalhamento, que pode gerar ruído indesejado, mas eles muitas vezes nos ajudam a fazer diagnóstico. Então, por exemplo, aqui a sombra acústica. Aqui a gente vê uma vesícula com cálculo dentro. O cálculo, ele é muito refringente, ele não deixa passar nenhum som para depois dele. Então, fica escuro aqui para baixo, porque não tem mais som para formar eco. Então, isso nos ajuda a identificar que tem um cálculo. A reverberação, como a gente vê aqui nas alças intestinais, ela às vezes atrapalha, mas ela às vezes ajuda, como a gente vai ver mais para frente. O reforço acústico, por exemplo, a gente tem aqui um cisto, que é uma estrutura muito homogênea. Por ser muito homogênea, a onda passa para elas pelo cisto sem sofrer nenhuma atenuação. Então, atrás do cisto sobra muita onda, o que faz com que fique bem branco. Isso nos ajuda a diferenciar isso aqui de um nódulo sólido muito escuro para um cisto. E aí, um nódulo sólido muito escuro pode ser um tumor maligno, o cisto é um achado benigno. Então, o reforço acústico nos ajuda. E o que é a reverberação? Que é o artefato principal aqui que a gente vai ver no pulmão. Quando você tem uma estrutura com gás, aqui está representado no intestino, o eco vai vir e quando ele bate na interface da parede do intestino, que tem o gás e a parede, a diferença de meio é tão grande que ele reflete. Só que ele reflete com tanta intensidade que ele bate no transdutor e volta. E fica preso aqui, como se ele ficasse preso. Então, esse fato de ele ficar preso, quando ele chega aqui, ó, vamos supor, esse daqui chegou, voltou, dá um eco, que é o eco da posição real dessa parede. Só que se ele foi, bateu e voltou 2 vezes, vai ter um outro eco lá embaixo que é irreal, que é um artefato. Porque o ultrassom vai entender que, o aparelho vai entender que esse daqui levou o dobro de tempo. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar a posição dele mais distante. E se ele foi, voltou, ele levou o triplo do tempo. Então o aparelho vai desenhar um branquinho, uma linha branca aqui embaixo. Ó. Então, essas linhas brancas aqui são linhas de reverberação que elas são equidistantes da linha real. E elas acontecem por causa dessa reverberação, que é o eco fica preso, ele fica reverberando. Então, o primeiro é o original, o segundo já é uma linha artefatual, o terceiro é uma linha artefatual, e assim vai. E ele vai diminuindo de intensidade até chegar lá embaixo, quando ele vai perdendo força, né? Uma hora essa onda acaba. Então, ultrassom de tórax a gente vai fazer, pode ser com o paciente normalmente, né, com o paciente sentado. Se o paciente não conseguir ficar sentado, a gente pode mobilizar, ajuda para mobilizar, para ver as regiões posteriores, tá? E aqui é a imagem formada que a gente já vai ver. Lembrando que em tempos de Covid, a gente tem que usar o aparelho e todos os materiais com luva, o saco protetor, o gel, de preferência um gel em sachê que é descartável, que é aquele gel que fica dentro do tubo, ele pode estar contaminado, né, que ele fica exposto. Se tiver usando ultrassom com tablet, também proteger o tablet.
Tem diversas formas de a gente separar os quadrantes quando a gente faz ultrassom de tórax, porque como vocês viram, ele é segmentar, então a gente tem que mais ou menos entender qual a região do pulmão que a gente está vendo. Você pode separar pela linha hemiclavicular, linha axilar anterior e posterior, linha hemiclavicular e assim por diante. Né? Ó, tem várias formas, você pode separar aqui pela linha axilar, linha hemiclavicular, e separar os quadrantes para você poder, durante a documentação, depois encontrar. Aqui só para quem quiser se aventurar, né? Não segure assim o transdutor, né? Parece que você está querendo bater em alguém. Aqui também parece que está com nojo de fazer exame, não faça isso. E essa é a forma correta, né? Então já começa assim, se você souber pegar o transdutor da forma correta, você pelo menos vai dar a impressão de que você sabe o que está fazendo. Então vamos ver como é que é a ultrassom do pulmão normal. A gente vê aqui, logo aqui, essa parte aqui da imagem é a parte que está mais próxima do transdutor, essa parte aqui é a próxima que está mais distante. Esses números que a gente vai ver aqui são a distância em centímetros, ó, 5 centímetros, 10 centímetros. Então aqui está, esse mais escuro aqui é o subcutâneo. Eu falei para vocês que a gordura é ecogênica, mas nem toda gordura é igual. A gordura do subcutâneo ela é mais homogênea. Então ela é mais hipoecogênica, mais escura. Logo aqui abaixo a gente começa a ver alguns músculos. E aqui uma costela, aqui outra costela. Costela é osso. O sol não passa pelo osso, faz essa sombra escura aqui, ó. Tá? Então logo abaixo da costela a gente vê essa linha bem branca, que é a linha da pleura. É a linha da pleura. E tudo aqui para baixo, num pulmão que tem aereação normal, é ar. A gente não tem que ver nada. A única linha que a gente vai ver no pulmão normal é a linha da pleura. E isso é o que a gente vê no normal. Então, parede torácica, linha da pleura, costelas e a sombra acústica da costela. Então, no pulmão normal, como a linha da pleura é muito ecogênica e vai voltar e pode sofrer aquele efeito que eu mostrei para vocês da reverberação, a gente pode ver abaixo da linha da pleura linhas artefatuais, que são chamadas de linhas A, ok? Ela representa um pulmão com aeração normal, ok? Representa um pulmão com aeração normal. Então veja aqui um outro exemplo, parede torácica, linha pleural, costelas, e aqui a gente está vendo o pulmão normal aerado, que a gente não vê nada, só vê essa mancha branca. E as linhas de reverberação representando a pleura equidistantes. Veja esse vídeo, ó. Linha A aqui, ó. Linha A aqui. A gente só vê isso. Na verdade, vem a linha da pleura, costela e parede torácica. Existe uma outra forma de a gente fazer ultrassom, de a gente representar a imagem do ultrassom, que é o modo M. A gente seleciona um pedaço do exame e põe uma linha aqui, e o aparelho vai ficar ao longo do tempo mostrando essa linha. O normal, pulmão normal, aparece o sinal da areia da praia. E na região do pulmão, a gente vai ver esse chiado aqui, ó, esse chiado, só que como tem a presença das linhas A, fica indo e voltando desse aspecto de areia da praia. Então, ó, as linhas A se movimentando, o aspecto da areia da praia, no modo M. Essa barra aqui que a gente está vendo é só isso aqui, ó. É só essa linha aqui ao longo do tempo. Isso aqui é como a gente veria essa linha ao longo do tempo. É assim. Se você tiver um pneumotórax, por exemplo, você vai ter ar e o pulmão vai descolar. Então, esse deslizamento normal do pulmão, deixa eu voltar aqui no vídeo para vocês, ó. Esse deslizamento normal do pulmão que a gente vê, o pulmão está encostadinho na pleura, então é normal a gente ver ele se movimentando, ok? Para lá e para cá, durante a respiração. Chama lung sliding. No lung sliding a gente vê o sinal da areia da praia. Se a gente não tiver o pulmão encostado na parede,
a gente não vai ver o lung slide, ou seja, não vai ver o escorregamento do pulmão. Então, se a gente fizer o modo M, não vai ter areia da praia, vai ficar só o sinal do código de barra, ou sinal da estratosfera. Aqui o areia da praia, aqui o sinal da estratosfera. E aqui o lung point significa, aqui tem pneumotórax, daqui para cá tem pulmão deslizando. Aqui é pulmão deslizando, aqui é pneumotórax. Então veja, ó, um pneumotórax, ó. Aqui sem lung slide, ó, sem deslizamento pulmonar. Tá? E aqui, ó, no lung point, aqui o pulmão deslizando. Então aqui é pneumotórax e aqui é pulmão. É só uma curiosidade para vocês entenderem. O pneumotórax não faz parte dos nossos achados aqui, mas para vocês entenderem que a avaliação pulmonar pelo ultrassom ela é feita de uma forma indireta. A gente vai entendendo essas linhas, assim como a gente aprende a entender o eletro. Então, mais uma vez, onde o pulmão escorrega, tem esse deslizamento ao longo do tempo que deixa as linhas sujas e forma esse sinal da areia da praia. Quando não tem pneumotórax, faz o sinal da estratosfera ou o sinal do código de barra, que simplesmente vai reto. Ó, entre a região de contato aqui, ó, pneumotórax para cá, pulmão encostado para cá, lung point, tá? Quase patognomônico de pneumotórax. Não é só pneumotórax que faz esse sinal, outras alterações que desencostam o pulmão da pleura também podem fazer. Ok, então, continuando. Existem também algumas linhas verticais, tá bom? Essas linhas verticais elas podem ser absolutamente normais, elas representam irregularidades da pleura, e ela pode ser chamada de artefato em cauda de cometa, quando ela parece uma linha branca vertical, perpendicular ao pulmão, e ela vai sumindo, ó, gradativamente, tá? Então, artefato em rabo de cometa. É uma reverberação interna que acontece só aqui, num pedacinho da pleura, por uma irregularidade focal, e vem para cá. Só um minuto, deixa eu fechar a porta. Pronto. Em outra situação, se você tiver um pouco de acúmulo de líquido pleural, lembrando que a pleura faz parte do sistema linfático do pulmão, ela recebe aquilo que sobra da drenagem do pulmão, vai indo para as periferias e a pleura ajuda a drenar. Então ela é rica em linfático. Então ela pode acumular líquido ali, né, nos septos periféricos do pulmão e na pleura. Então conforme a gente vai tendo acúmulo de líquido, a gente vai tendo essas outras linhas verticais que elas não reduzem gradativamente, que são chamadas as linhas B. Ok? Linha B. Se o pulmão tiver com muito mais líquido, né, então tem líquido na pleura e tem líquido nos alvéolos periféricos, a gente vai ver um aumento da quantidade de linhas B. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui na tomografia, alguém escreve aí para mim no chat. O que vocês acham que isso significa na tomografia? Eu estou falando que no ultrassom, quando tem muita linha B, tem aumento da quantidade de líquido. O que você acha que vocês viram na aula passada aí? O que vocês acham que significa esse líquido? O que é a representação tomográfica desse líquido? Vocês estão me ouvindo? Não? Ó, vocês estão me ouvindo, então alguém dá um palpite aí. Consolidação? Ainda não. Consolidação é mais líquido, a gente vai ver já já. É um pouco antes da consolidação. Guilherme foi, titubeou. Agora vai. Vidro fosco, excelente. Isso aí, vidro fosco. Então isso representa o vidro fosco que a gente está acostumado a ver na tomografia. O que é o vidro fosco? O vidro fosco é um preenchimento parcial do alvéolo. Veja, esse branco aqui, ó, isso aqui é o pulmão normal, cinza. Quando vai entrando líquido, vai ficando branco, ok?
Só que se ele preenche parcialmente, tem líquido e ar dentro do alvéolo. Então o vidro fosco na tomografia ele é caracterizado por a gente ver branco, mas a gente continuar vendo as estruturas que estão lá atrás. É como se a gente estivesse olhando por uma janela e o vidro dessa janela fosse fosco. A gente consegue enxergar o que tem através da janela, mas sem muita definição. Então ele está atrapalhando a gente ver vasos e brônquios, mas a gente ainda consegue ver. Esses pontinhos brancos aqui são vasos, esse pontinho escuro é brônquio, a gente ainda consegue ver. E as áreas que têm preenchimento alveolar completo? Essas áreas de preenchimento alveolar completo são áreas de consolidação. Consolidação, então, o nome certo é consolidação e não condensação. Consolidação é o preenchimento alveolar completo, ok? Então veja, aqui na tomografia, né, ó, vidro fosco, espaço, periférico, com algumas áreas de consolidação dos dois lados. É um padrão viral, né, porque ele é predominantemente de vidro fosco, espaços periféricos, isso significa que é compatível com o padrão viral. Esse é um caso de COVID, tá? E ele representa essa atividade inflamatória que a doença desencadeia, tá? Então, o vidro fosco ele pode aparecer com espessamento intersticial, espessamento da parede do alvéolo ou um preenchimento parcial dos espaços alveolares. Veja um vídeo aqui com as linhas B, ó. Linhas B. A gente não vê... A linha B, quando ela aparece, ela corta a linha A. Então, a gente não está vendo linha A, a gente está vendo apenas linhas B, bastante. Então, a gente está vendo bastante linha B. O que a gente imagina que tem aqui? Vidro fosco. Você fala assim, não é possível. É possível sim, quando você faz a tomografia, você vai lá olhar e você vai ver exatamente nesse mesmo lugar tinha vidro fosco. Então você tem que acreditar nas linhas. E a consolidação é a presença de líquido preenchendo o alvéolo completamente. Então, se eu tenho líquido preenchendo o alvéolo completamente, não tenho mais ar. Então eu passo a ver o pulmão, ó. Eu passo a ver o pulmão, ok? Então veja, aqui é a base do pulmão, aqui é o diafragma, aqui é o fígado. Então aqui é o pulmão direito consolidado. Lembra que na patologia vocês aprendem lá que tem uma fase da pneumonia que é a fase de hepatização? Porque para os patologistas parece o fígado em algum momento. Para a gente também, ó. A pneumonia também parece o fígado, né? Nessa fase de hepatização, né? Quando consolida. Olha como quando não tem ar, o som se transmite bem, tá? Então o som se transmite bem no meio sólido, mas não é porque ele não se transmite no ar que a gente não consegue avaliar, a gente tem que interpretar as linhas. Então a consolidação é o preenchimento alveolar completo, a gente vai ver uma região do pulmão, um segmento, áreas de broncograma aéreo, porque os brônquios permanecem aerados, e aquela região totalmente preenchida por conteúdo, e vai ficar branco no raio-x, branco na tomo, e no ultrassom vai aparecer como um órgão sólido. Várias coisas podem dar infecção, consolidação. Pneumonia bacteriana, própria pneumonia viral, edema agudo de pulmão, hemorragia ou trauma, aspiração, processos isquêmicos como tromboembolismo pulmonar, anemia falciforme, e alguns tipos de tumor têm células frouxas que elas preenchem o alvéolo ao invés de destruir. Então vamos lá, ó. Linhas A, normal. Na verdade a gente está vendo só a pleura, tudo o resto é ar, a gente só vê o artefato de reverberação. Artefato em cauda de cometa, linhas B, um pouquinho antes da linha B, é normal. Linha B, essas significam líquido, vidro fosco ou líquido intersticial ou na pleura. E a consolidação, ok? Então a gente pode dividir nesses 4 padrões as imagens do ultrassom. Padrão 1 de aeração normal, que a gente vai ver o deslizamento landslide, né, o deslizamento pulmonar está presente, com evidências de linhas A. Pode ter essas linhas B isoladas aí, que às vezes é linha B, às vezes é artefato de cauda de cometa? Pode até ter linha B mesmo, mas em geral poucas, tá? Menos que 3. Então até 3 é normal. Então menos que 2, até 2, que é menor ou igual a 2. Perda moderada, o padrão 2, então, que é aquelas linhas B, né, bem definidas, que seria ali quase próximo ao artefato cauda de cometa.
É um pouco mais linha B. E o padrão 3, perda mais significativa, então tem múltiplas linhas B coalescentes, que exatamente significa o vidro fosco, e o padrão 4 seria a consolidação pulmonar. Então vamos ver aqui que fica mais fácil. O normal, linha A, padrão 2, linhas B, né? Poucas linhas B, padrão 3, muitas linhas B, vidro fosco, padrão 4, consolidação. Pronto. Com isso, vocês já sabem fazer ultrassom do tórax, vocês já estão aptos a fazer diagnóstico das alterações. Vou mostrar uns casinhos aqui, depois eu vou mostrar um caso nosso aqui do Hospital São Paulo, e aí a gente já pode encerrar. Veja, olha só, a gente está vendo aqui, ó, praticamente a gente não vê linha A, a gente só vê linha B, né? Nessa região aqui do pulmão, ó, o transitor está aqui, nessa área verde aqui, ó, nessa região do pulmão que tem vidro fosco, ok? Então, o exame está sendo feito aqui, vidro fosco, muita linha B. Quando todas as linhas B coalescem, imagina aqui que isso aqui é tudo linha B coalescida, a gente não vê linha A, então sumiu linha A, tá? Num vídeo você tem a perda ou a redução do deslizamento do pulmão, tá? Então isso aqui é uma área de consolidação. Olha aqui, ó. Aqui é uma área de consolidação propriamente dita, tá escuro, tá? Porque a gente viu solidificar aqui a parte do pulmão, com linhas brancas dentro que são broncogramas aéreos, ou seja, ar dentro dos broncos. Na tomografia era essa região aqui, ó, de consolidação. Olha esse vídeo aqui, ó. Consolidação, tá consolidado aqui, ó. A gente vê o pulmão, vê, ele parece uma estrutura de partes moles. Essas áreas brancas aqui dentro dele são ar, tá? Ar. Por quê? Broncograma aéreo. Os brônquios continuam com ar, ó. A gente está vendo aqui na tomografia os brônquios com ar. São essas áreas brancas aqui. Atrás do pulmão a gente vê o quê? Linhas B, atrás da consolidação. Pode ter esse padrão misto, ó. Tem consolidação aqui e tem linhas B aqui embaixo, ó. Sujo, tudo sujo, a gente não vê mais linha A. O que tem aqui atrás da consolidação? Tem vidro fosco, ó. Esse pulmão está mais branco com vidro fosco. Ok? Ó, nessa região aqui, ó, do pulmão. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Esse slide, essa imagem aqui, esse vídeo resume toda a aula. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ótimo. Então eu vou mostrar um caso, só para a gente encerrar. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Porque eu deixei o caso aberto, agora ele fechou. Vou abrir de novo. Esse aqui é um rapaz de 23 anos com Covid. Tá? Aqui da nossa gloriosa Escola Paulista. Vou abrir a tomo dele aqui. Vou ver o raio-x primeiro. Então vejam, a gente vê um raio-x sujo, né? Ele está todo mais branco. Aqui a gente vê uma linha de derrame pleural, ele tem derrame, tá? Tem derrame. Aqui do outro lado também, ó, tem derrame pleural. O pulmão ele tem que estar encostado no arco costal. Essa linha branca aqui é líquido, fora do pulmão. E ele está todo mais branco, né? Então, pelo raio-x dá a impressão que ele tem um vidro fosco difuso associado a derrame pleural, tá? Ele fez a tomografia logo na entrada. Vamos ver o exame dele.
espessamento dos septos. Os septos também faz parte do interstício, que dá um suporte aos alvéolos. Eles também drenam o excesso de líquido, que vai até a pleura. Então, tem um papel linfático aí. Esse acúmulo aqui, ó, isso aqui é líquido, ok? Derrame pleural. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Alguém me fala o que é isso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Esse branco aqui. Digitem aí, por favor. Como é que é o nome disso aqui? Vamos lá, gente. Vai, Marco. Você que tá com tudo aí. A Lorena, cadê a Lorena? A Bruna saiu, não voltou mais, desistiu, tá? Guilherme saiu. Guilherme tá aí também. Vidro fosco. Excelente, perfeito. Olha quanto vidro fosco, ó. Espessamento dos septos, vidro fosco, um baita derrame. Ó. Tá? E aí a gente está indo cada vez mais para baixo, ó. Tudo vidro fosco. Isso aqui significa líquido, né? Processo inflamatório difuso dentro do pulmão. O vírus faz isso. Olha a parede do brônquio bem espessada, né? Então a gente tem um aumento aí da permeabilidade líquido no terceiro espaço, líquido no interior dos alvéolos. E mais lá para baixo, vou tirar o zoom aqui um pouquinho. Mais lá para baixo, a gente vê que tem umas áreas de consolidação mesmo. O parênquima está consolidado, tá? Então aqui não é vidro fosco, aqui está branco a ponto de eu não ver mais vasos e brônquios. O brônquio sim, quer dizer que é o broncograma aéreo, mas eu não vejo mais os vasos, tá? E aí, então vamos ver. Ele fez também ultrassom. Ultrassom a gente vê, ó, derrame pleural à direita. Olha quanto líquido, ó. Derrame pleural, aqui o pulmão, ó. Diafragma, fígado, líquido, aqui o pulmão. Olha o pulmão consolidado, ó. Parece um fígado, né? Umas linhas brancas aqui que são... Vou pegar certinho aqui. Umas linhas brancas aqui que são os broncogramas aéreos. Aqui, ó. Linhas Bs, ó. Linhas Bs. Tá? Vidro fosco em volta da consolidação. Bate, coração do outro lado. Bastante líquido, o pessoal mediu. E olha aqui, ó. Na parte do pulmão que estava aerada, tinha uma parte do pulmão mais lá para cima que estava normal, né? Então a gente vê pleura e uma linha B ou outra, ó, esparsa. Costela, músculos intercostais, gordura, derme, pleura, uma linha B. Aqui está normal, ó. Tem uma linha A, tem outra linha A. Esse é um pedaço normal do pulmão pelo ultrassom. Então, fez essa imagem, viu uma linha A e uma linha B solta, normal. No exame dinâmico você vai ver que o pulmão está deslizando aqui durante a respiração. Olha esse pedaço aqui, ó. Tem líquido. Então aqui está o músculo intercostal, aqui está escuro, é líquido. Embaixo, onde aparece o pulmão, ó, que está afastado da parede, a gente vê consolidação, ó. A ecogenicidade parecida do fígado, ó. E aqui, ó, linhas B. Então consolidação com vidro fosco em volta. Olha esse pedaço aqui, ó. Pedaço só acúmulo de linhas B. Então essa era uma região periférica do pulmão que tinha líquido, derrame, aqui, ó. Então aqui está o músculo intercostal, tem líquido, e logo abaixo no pulmão tem linhas B, mostrando que tem um vidro fosco aqui embaixo. Então esse paciente foi um paciente rico, trouxe só ele por quê? Porque ele tem consolidação, tem derrame pleural, tem pulmão normal com linhas A e tem linhas B mostrando o vidro fosco. Ó, linhas B mais do que o normal, vai até lá embaixo, ó, não é aquele artefato de rabo de cometa que ela não termina. Aqui tem menos líquido do que na outra região lá que some tudo. Quanto mais linhas B e mais coalescente, mais vidro fosco tem. Ó, aqui, ó, mais linhas B chegam a ficar coalescentes, tá? Então aqui tem mais vidro fosco. Olha essa região aqui, ó. Aqui coalesceu tudo, ó. Ficou tudo branco. Aqui ainda não.
Então aqui tem mais vidro fosco, aqui tem menos vidro fosco. Um pouquinho de líquido. Ficou lindo esse exame, ó. Costela, sombra, linhas Bs. Linhas Bs. Acúmulo de linhas Bs, ó, coalescentes. E é isso aí. Só voltar para finalizar a aula. Então a gente viu como é que faz a avaliação pulmonar, né? Raio-X, tomo e ultrassom, com ênfase no ultrassom. Vimos que a gente faz ultrassom do pulmão basicamente baseado nos artefatos, nas linhas que a gente vê. E quando está consolidado é quando realmente a gente consegue ver o pulmão. E vimos aí ultrassom na COVID, ilustrando com esse caso do Hospital São Paulo. A Lorena está perguntando, pode mostrar o que seria o padrão de mosaico que foi comentado na aula anterior? Deixa eu mostrar aqui, ó. Mosaico, atenuação em mosaico é um misto de vidro fosco com espessamento dos septos, tá? Então, quando você tem espessamento dos septos, deixa eu ver se tem um melhor aqui. No ultrassom não dá para ver, viu, o mosaico, dá para ver na toma. Não tem. Mas seria assim, ó, quando você tem um vidro fosco e dentro desse vidro fosco os septos interlobulares, ou os septos intralobulares, eles estão espessados. Então você forma como se fosse uma colmeia, assim. Esse é o padrão de atenuação em mosaico que foi dito, tá bom? No ultrassom a gente não vê, a gente vê lá vidro fosco. Não dá para diferenciar se é mosaico, se tem espessamento do septo associado ou não. Porque a linha, ela aparece tanto quando é espessamento septal, quanto espessamento alveolar. A gente não consegue diferenciar. Espero que você tenha entendido. Ou eu tenha conseguido me fazer explicar. Bom, pessoal, então a gente cumpriu aí os objetivos propostos. Espero que vocês tenham entendido o ultrassom na avaliação do pulmão e vocês, como médicos, se interessem para aprender, porque isso não é uma exclusividade do radiologista, né? Vocês podem ter essa habilidade e incluírem na prática médica de vocês, fazer ultrassom à beira do leito. Ok? Então era isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, inclusive da aula anterior, de tórax, fico à disposição aí mais uns minutinhos e agradeço a atenção de todos. Bom feriado aí, antecipado para todos. E até a próxima.